Olá, hoje no Diversidade você vai descobrir quem foi Ana Pena de Faria, personagem histórica que virou nome de avenida. A história do lugar onde se vive é sempre um assunto fascinante. Aqui em Caratinga existem alguns autores que se dedicam a pesquisar e publicar as memórias da cidade. Um deles é a Eleni de Oliveira Pena Machado, que nasceu em uma fazenda onde hoje fica o bairro Limoeiro. Ela escreveu 2 livros sobre esse tema. O mais recente foi lançado agora em outubro. Eu moro em Campinas, saí de Caratinga com 20 anos, por aí, fui estudar, fiz faculdade de medicina, mas sempre fui muito interessada em história. Então esse é o meu segundo livro que eu trato desse assunto, historiando algumas coisas. Desde o século XIX, essa gleba de terra se chamava Limoeiro. Então a minha relação ela é fora do meu tempo, da minha temporaneidade como pessoa. Então a minha relação é muito antiga com Limoeiro. Na minha certidão de nascimento consta que eu nasci na fazenda do senhor Francisco Pena, vivi aqui e pude viver bastante o tempo do Limoeiro fazenda, com as terras disponíveis, né, para o gado, com o movimento de uma fazenda que era de beneficiamento de café, um movimento muito grande. E depois eu fui uma pessoa muito ativa no começo do loteamento, no começo, com os primeiros moradores. Eu vivia muito em comunidade, em sociedade com as pessoas que eram os primeiros moradores do bairro. Então é uma memória afetiva muito importante, tanto do tempo Limoeiro fazenda e do tempo Limoeiro primeiros anos do bairro. Eu lancei em 2011, mas na verdade desde 2000 essa história começou. Minha mãe falava muito de uma fazenda, e os tios também falavam de uma fazenda e de um avô. E eram pessoas assim, essa pessoa, esse avô, era uma figura, parecia uma figura mítica, porque todo mundo falava, era um grande administrador, ele sabia calcular para todo mundo quantas sementes iam comprar para poder fazer o plantio, ele cuidava da vida e da morte das pessoas, é um senhor todo-poderoso, por isso o livro inclusive se chamou No Tempo dos Coronéis. E os netos tinham uma admiração, né? Porque ele era uma pessoa, dizer que ele sabia fazer contas, passavam contas difíceis, e um tio meu falava, isso era de um livro, e ele nunca tinha visto o livro, mas as lições eram todas parecia tiradas de um livro de matemática. E ao mesmo tempo tinha a fazenda, que eles falavam, era a maior fazenda que teve nas Laranjeiras, ali não sei o que, sempre. E aí eu falei, gente, o que é isso? Eu não tenho a menor ideia do que foi isso, dos antecedentes dessa família. Daí a ideia, eu comecei a entrevistar, pesquisar, bater na porta das pessoas que eu nunca tinha visto mais gordo, não sabia se ia me receber, muitos nem me recebiam, mas aí eu fui recontando uma história que eu não tinha a menor noção. Tinha uns que chegavam aqui de Caratinga mesmo e falavam assim, agora eu estou entendendo porque eu sou seu parente. E eu também, ele falava assim, eu também falando. Então essa foi a história do primeiro livro, que eu levei 11 anos entre pesquisar e escrever. Esse foi muito trabalhoso, eu fui inventando as pessoas que eu ia entrevistar. Foi muito interessante, aprendi muito, conheci, recebi muito afeto da família,
E impressionante como as pessoas contavam detalhes, pessoas próximas de 100 anos, com a lucidez, contavam detalhes sobre os escravos, os remanescentes dos escravos, com detalhes impressionantes. E muitas fotos que eu consegui e que não consegui. Já esse outro, não. Esse outro foi mais confortável, embora muito trabalhoso também. Eu vinha nas férias, ficava aqui na Cristina e ela e o Edgar sempre dando a maior cobertura, me levando para os lugares, batia na porta e eu me apresentava. Eu sou filha do Mário Pena, neto do Francisco Pena, trineta do Barão de Itapiruna e eu estou aqui querendo saber umas histórias. Tinha gente que não me recebia, tinha gente que dizia que não tinha foto, mas eu fiz isso incansavelmente durante uns 6 anos. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a segunda parte da nossa entrevista. Fique ligado. Estamos de volta, hoje recebendo a Eleni de Oliveira Pena Machado, que escreveu 2 livros sobre a urbanização de Caratinga. No Tempo dos Coronéis foi publicado em 2011 e recentemente ela lançou Limoeiro, da Fazenda ao Bairro, o legado de Chico Pena e Sadonana. Sadonana, no caso, é Ana Cândida de Faria, avó de Eleni, que foi homenageada dando nome à avenida principal do bairro. A via pública, na verdade, foi registrada como Ana Pena de Faria, pegando o sobrenome do marido, Francisco Pena. De acordo com a nossa convidada, o nome oficial do bairro também era para ser uma homenagem à família, mas a ideia nunca pegou. E como a localidade tinha muitos pés de limão-cravo, ficou conhecida como Limoeiro, nome que se usa até hoje. Eleni conta que escrever o primeiro livro foi um trabalho árduo. Já no segundo, a pesquisa aconteceu de um jeito um pouco mais fácil. O segundo, já estamos vivendo uma outra época, né, tecnológica, muito mais tecnológica. Então, hoje eu fiz algumas visitas, mas usei muito os cartórios, mas eu podia solicitar os exames, os documentos, eu podia solicitar de longe. Então, muita coisa foi feito por WhatsApp, por internet, mas foi muito tempo também. O tempo de escrita é curto, é mais ou menos 1 ano e meio, por aí, mas o tempo de procurar as fotos foi um tempo árduo também. Mas assim, tecnologicamente não me deu esse desgaste de me deslocar fisicamente. Poucas vezes eu me desloquei fisicamente. Ele me ajudou muito. Inclusive, algumas informações que eu colhi para o primeiro livro, eu uso no segundo. Porque não usei no primeiro, mas eu uso no segundo. Muito interessante. Então, eu não tenho pretensão de ser uma historiadora, mas eu tenho um cuidado muito grande para checar documentos. Então, documentos cartoriais, documentos que a família guardou e que é conservado, eu analisei, entendeu? Então, eu tive muito cuidado, embora não seja historiadora, mas eu tento muito não fazer uma coisa, por exemplo, quando eu afirmo mais ou menos uma data, um período, foi uma coisa muito utilizada. Eu tinha um interesse muito grande de saber, porque a família Correia de Faria, que são os meus ancestrais, há 4, 5 gerações, eles vieram fugidos de Muriaé, tinham uma certa importância na política de Muriaé, e depois da República eles eram a favor do reinado, e com o advento da República alguma coisa aconteceu que eles se atrapalharam por lá e saíram fugidos. O que eu sei é que eles saíram fugidos de Muriaé e vieram corridos para cá. E todo mundo falava que eles levaram mais ou menos uns 40 dias. E já havia livro publicado dando uma data possível para essa data e para essa vinda. E eu não. E aí o que eu fiz no primeiro livro? Eu pegava certidões de nascimentos em Muriaé, fazia uma relação de várias certidões de nascimento e de repente parava, eu não achava mais certidões de nascimento do pessoal que eu estava entrevistando. E comecei a ver as certidões de nascimento em Santo Antônio da Manhuaçu. Quando começam a aparecer as certidões, aí eu estabeleci, entre tal data e tal data eles vieram.
E um dos bem idosos informantes, ele dizia para mim, eu falava com ele por telefone, e ele dizia para mim, eu tenho um caderninho. E eu dizia, ah, não, mas tudo bem, tá bom, eu quero as fotos, não sei o quê. De uma outra vez que nós falamos muito, ele disse, eu tenho um caderninho. Aí eu disse, não, mas tudo bem. E pensava, não vou querer ver um caderninho. Aí ele veio no lançamento desse, ele viajou, velho, e veio. Antes de começar, ele falou, eu trouxe uma xerox do caderninho. Aí quando eu abro, antes de começar, quando eu abro a xerox, daquelas pessoas que eu contava na história, ele escrevia assim, chegamos nessa terra no dia tal de tal de tal. Começamos a construir nossa casa e a minha casa ficou pronta no dia tal de tal de tal. Eu chorei antes da apresentação. Eu estava pensando num documento de cartório, num documento de um inventário, ou outro documento, um mapa, mas não estava pensando que uma anotação ali viesse a ter tanta importância para o meu objetivo. Eu recomendo esse livro para escolas, porque discute a base da influência e da teoria do Milton Campos, a história do espaço habitado, da paisagem, né? E a gente mostra a mudança da paisagem e mostra também a transição rural-urbana para as escolas. Para todas as pessoas que têm interesse na história e na memória de Caratinga. Então, professores de modo geral, amantes da história. Recomendo para quem gosta de livro, porque, sem falsa modéstia, o livro está muito bonito. Ele está gostoso de ser visto. Necessariamente a pessoa não precisa de ler. Comecei a procurar na família, isso foi difícil, mas ao mesmo tempo consegui, pegar objetos móveis que porventura estivessem com algum dos parentes e consegui fazer uma coisa que eu chamei de acervo amoroso. São 40 itens que estão disponíveis e que depois, quem sabe, possa ficar disponível para Caratinga fazendo, por exemplo, não fisicamente, mas a gente transformar esse acervo amoroso em alguma coisa de consulta, porque mostra móveis de época, instrumentos que eram usados dentro da fazenda, que era instrumento usado na costura pela minha avó, instrumentos do tempo do tropeirismo, sabe? É muito lindo esse acervo. Eu fiquei encantada com ele. Uma bela história que com toda certeza merece ser preservada. O livro está à venda na Floricultura Caratinga, que fica na Avenida Dário Grossi. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.